explorar um tema que é bastante comum a nós, que a gente vira e mexe fala sobre ele, e queria explorar a sua experiência, que é o temperamento. É uma das bagagens que precisamos lidar. Fala um pouco sobre os tipos de temperamento e como eles trazem esses pontos positivos e negativos. Eu sempre conheci os 4 temperamentos do Tim LaHaye, né? Acho que eram livros que todo cristão usou e eu usava, né? As meninas minhas eram pequenas e não, como saber o temperamento de seus filhos, eu lia bastante e para aprender. Mas quando me foi oferecido esse curso, o Dr. Danilo, ele, por ser teólogo e ser psicólogo, ele começou a comparar o temperamento de Deus, de Jesus e os 5 temperamentos. E esse 5º temperamento, ele escreveu um livro, Deus, o Homem e os 5 Temperamentos. Então, a gente encontra 5 linguagens do amor, os 5 ministérios e os 5 temperamentos. Né? Então, o que mudou? Né? Então, entrou um temperamento que chama supina. A gente sabe, né? Na medicina a gente usa, tá em posição supina, né? Aquele que está de mão aberta, que quer sempre servir. Pronação, supinação. Então ele quer servir. Então a linguagem de amor é o serviço, ele não sabe liderar, é uma ovelha mesmo, a figura de uma ovelha que se sujeita, submete, serve, só que ela precisa de reconhecimento. Então, na verdade, assim, esses 5 temperamentos, como aplicar o teste, é bem interessante, né? Porque você consegue ver aonde a pessoa está encaixada, onde ela está desequilibrada, a compulsão, a frustração do seu temperamento, aí as áreas positivas e negativas do temperamento, e a gente consegue trabalhar com isso. Eu não sei se você quer que eu dê um resumão, não sei como. Se você... Eu acho que vai abençoar todo mundo. Dá um resumo para as pessoas já começarem a se inteirar. Inclusive, quem tiver interesse, né, existe publicado o livro do Dr. Danilo Polanco, 5 Temperamentos. E ele começa a falar dos temperamentos de Deus, né? Que Deus é melancólico quando ele pega, né, aquele caos que tá e ele quer colocar tudo em ordem, tudo perfeito, tudo direito, né? Então, falando de Deus, né? Mas falando do ser humano, né? O ser humano melancólico, ele é mais introvertido, né? Então ele diz ele tem mais o tempo de conectar com Deus, então o ministério dele é profético, ele seleciona amizades, né? Porque ele é altamente inteligente, o melancólico, então ele olha para as pessoas e fica olhando, né? Ele é introvertido, ele seleciona amizade, ele fala, será que fulano presta para ser meu amigo? Será, né? Tem aquele que você fala assim, nossa, no começo eu achei que você era antipático, depois eu vi que você era simpático. E por quê? Porque a pessoa se abriu porque percebeu que você merecia ser amigo dele, né? Tipo, Então, o melancólico é assim, ele tem áreas negativas, que é porque ele é muito perfeccionista, ele é crítico, ele sofre de baixa autoestima, ele critica a si mesmo, critica muitos outros também, perfeccionista, né? Mas também ele pode ser aquele que sabe ouvir muito a voz de Deus, gosta de tempo a sós, e a gente tem que conhecer o temperamento, né? Por exemplo, mãe que é sanguínea, que quer tirar o filho do seu lugar de melancólico, sofre muito. Filho sofre, a mãe sofre. E depois ele diz do Deus colérico, que é o Senhor dos Exércitos, que vai e mata todo mundo e tal. Ele fala Deus com 5 temperamentos, né? Mas que o colérico é o empreendedor, é aquela pessoa que tem visão, olha longe, ele faz projetos, ele consegue colocar o projeto em ação, ele é extrovertido, mas os relacionamentos são mais selecionados, ele seleciona pessoas que interessam para ele. O defeito dele é ser manipulador, controlador, depois não entender o sentimento das pessoas, o colérico. E aí o professor Danilo fala assim, um colérico bem tratado vira o apóstolo Paulo. Um maltratado vira um Hitler. Muito bom. E aí ele coloca, então, faz essas comparações, e o colérico é aquela pessoa que se ira com facilidade, chega à ira física, então é o defeito dele, a manipulação, o não entender sentimento dos outros, a pessoa serve, a hora que acabou ele descarta facilmente, e se a pessoa chegar para ele e falar assim, ai, fiquei sentido,
ele não dá bola não, porque o sentimento dos outros não é importante. Importante é a visão onde ele quer chegar, né? E entender isso das pessoas é muito bom. Porque você começa a compreender, sabe como orar, como ajudar uma pessoa, né? Depois vem o sanguíneo, né? Que é o extrovertido também, né? O colérico e o sanguíneo são os dois extrovertidos. O sanguíneo é movido por relacionamentos, então ele tem muita amizade. Ele, quando é criança, pode ser confundido com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Ele vai na escola, não presta atenção, só quer cutucar um amiguinho, só quer ver o lápis novo do outro, tal. Tudo menos olhar para a professora, né? Então, mas ele também, para agradar as pessoas, ele faz promessas que não são verdadeiras. Às vezes ele é até tido como mentiroso, né? Vamos fazer tal coisa? Vamos. Chega no dia seguinte, você fala assim, vamos lá, que a gente combinou. Ah, desisti. Então, fala assim, acho que se não raciocina direito, é irresponsável, mas na verdade é o temperamento dele. Ele pode ficar bravo, ter suas crises de ira, mas é aquele que perdoa e esquece fácil, né? E o defeito dele é fazer promessa, não cumprir, né? A linguagem de amor, esqueci de falar, né? Do sanguíneo é o toque físico, abraço, carinho, beijo, né? Do melancólico é palavras de encorajamento, de afirmação, né? Do colérico é presente, né? Ganhar e dar presentes, né? E aí vem o fleumático. O fleumático é chamado de o pacificador. Cada um tem um nome, né? O melancólico é chamado de analítico, o colérico de empreendedor ou dominante, o fleumático é o pacificador, o sanguíneo é o extrovertido e o supina é o servo, né? Então, falando do fleumático, quer tudo na paz, tudo programadinho, tudo organizado, né? E ele se move pela paz. Então, ele já faz na cabeça dele, já tem tudo programado. Hoje eu vou fazer isso, aquilo e tal, né? E se a mulher dele chegar e falar assim, para, eu vou comprar leite. Fala, não, por quê? Na verdade, porque não está no programa dele. Então, a gente ensina a pessoa como colocar as coisas nos programas, né? Para casais, né? Muito legal isso também, né? Para ensinar casais como lidar com o temperamento. O fleumático, o Dr. Danilo diz que é aquele que está em Salmo 91:7, né? Caiam 1.000 à minha direita, 5.000 não serei atingido, né? E o ministério, a linguagem de amor do fleumático é tempo de qualidade, né? Esqueci de falar dos ministérios. O ministério do fleumático é do pastor, que escuta a desgraça de todo mundo, fala, no tempo certo tudo se resolve. E o fleumático, o defeito dele. Muito bom. O defeito do fleumático, ele se dá bem com todos, mas irrita todo mundo também. Eu conheço um assim. Tem um lá em casa. Aqui em casa. A gente sempre acha algum, né? Quando fala. O ministério do sanguíneo é o evangelista, porque ele se dá bem com as pessoas, né? Ele ama as pessoas, ele é movido por relacionamentos, né? Mas também o negativo dele é isso, né? Não levar a palavra assim até o fim, não assumir responsabilidade, prometer coisa não fazer, né? E o supina é aquele servo, né? Quer servir, ele parece extrovertido porque ele está servindo, mas ele é introvertido. Às vezes até você vai ver alguém. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, né? Que ela disse, eu sou supina e tal. Falei, então, o supina às vezes está na casa numa festa, vai lá, falei, eu vou lavar a louça, né? Mas na verdade ela não quer estar lá, porque não é extrovertido, ele quer servir. E o servir sai do extrovertido e vai lá para servir. E a pessoa, é exatamente isso que eu faço, né? Então, mas é submisso, é muito dócil. Defeito dele pode ser abusado pelos outros, não saber colocar limites, né? E ele é uma ovelha perfeita, né? Também, o que acontece? Ele precisa ser reconhecido. Então, ele serve, você precisa falar, elogiar, olha que bom que você fez isso, foi bom, né? Porque se ele não é elogiado, ele fica muito magoado, mas ele não transparece isso. Ele deixa guardado. E aquilo pode levar também a se deprimir, a uma autoestima baixa também, né? Ministério do supina é o mestre, que tem paciência com todos,
né? E a linguagem de amor é o serviço, né? O melancólico é o profético, né? E o colérico é o apostólico, né? Então a gente tem 5 ministérios, 5 linguagens do amor e 5 temperamentos. Que interessante. Muito bom. E todos têm áreas fracas e boas. Então, a gente, quando faz o teste, a gente mais ou menos vê onde está. Não cai num gráfico, né? É que o Dr. Danilo ele fez um levantamento, quer dizer, saiu dos 4 temperamentos de Hipócrates, né, que a gente aprendeu. Sim. Aí ele vai vendo, assim, acompanhando como que os psicólogos, psiquiatras e infantis foram acompanhando crianças desde o nascimento. Tem um trabalho de 2 autores, Stella e um outro autor ali, Stella Chesi. Então, um outro, eles seguiram por 18 anos, criança, desde o nascimento, 9 parâmetros, né? Como a pessoa aceita o ritmo, como ela faz o ritmo, como reage quando tira do ritmo, como que ela é extrovertido, introvertido, como relaciona com as pessoas. Com 17 anos de segmento, eles publicaram os primeiros trabalhos. E disseram que a criança já nasce com temperamento. Deus deu o temperamento. Todos os temperamentos são bons e precisa de todos, né? Mas a gente precisa como Deus, né? E Jesus transitava nos 5 temperamentos. Apóstolo Paulo também, né? Ele era apóstolo Paulo, mas quando a gente vê a carta de Tessalonicenses, fala assim, como a ama seus filhos, assim eu amei vocês, né? Um colérico não faz isso, Sim. né? Mas o apóstolo Paulo, tratado ali, né? Apóstolo Paulo no naufrágio, né? Como um fleumático. Eu sabia que não ia dar certo, mas eu fui com vocês. Né? Então, a gente vê o tratamento do Senhor e a gente precisa transitar nos 5 temperamentos. A cura é justamente essa plenitude que a gente vai... além do nosso temperamento, a gente vai tratando os pecados que estão escondidos dentro dele ali, mas a gente vai progredindo para ser completo. O que eu falo, quando eu falo dos cursos, eu digo, né? O ideal é a gente transitar nos 5 temperamentos, né? Como Jesus fez. Sim. E a gente... Você deve lembrar, né? Quando a gente fez o curso de psiquiatria médica, a gente aprendeu um pouco disso, né? Quando vier um paciente, já olha a cara dele, você já tem uma noção de como que ele é, né? Então, o colérico chegava para mim, assim, no consultório, doutora, tô com pressa, me dá logo um antibiótico, eu tô com sinusite. Aí, no começo, eu falava assim, como que você sabe que você tem sinusite? Sabe quando você quer? Eu falava assim, não. Depois que eu aprendi, eu falei, não adianta ficar discutindo. Ah, senta aí que eu vou te examinar, tal, isso aqui. Ah, você tem medo? Tal, vou medicar e vai embora. O fleumático vem com a listinha. Doutora, há 10 dias eu tive um resfriado e tomei tal remédio. Depois de 10 dias, eu vi que eu não melhorava, então eu tomei um anti-inflamatório. Aí ele tem uma lista, né? Você fala assim, que bom que você escreveu tudo isso. Mas, olha, a gente vai ver o que você tentar agora, tá? Como você está hoje. Então, assim, a gente, para ser um bom médico, você precisa... Transitar. Ter acesso a todos. Então, o melancólico, ele chega e fica olhando para você assim, com uma cara fechada, né? Porque eu tive isso, aquilo. Aí, quando você começa a mostrar que você tem conhecimento, ele começa a se abrir, né? Então, a gente olha e já sabe. Mas eu fico vendo assim, Jesus, ele sabia fazer tudo isso. E ser semelhante a Jesus é transitar por amor. Acessar todos os corações. Por amor. Que demais. O amor preenche as lacunas dos temperamentos e conecta com e todos. nos faz transicionar e transitar entre todos eles.